A paz do Senhor, meu querido, a paz do Senhor, minha querida, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao canal Eliel Nunes, sempre com palavras de edificação para a sua vida, para o seu coração e trazendo também algumas curiosidades bíblicas. Muita gente pergunta e nós estamos aqui para ajudar a esclarecer, te ajudar a sanar algumas dúvidas. Hoje nós vamos falar sobre Trindade. O que é Trindade? Você já ouviu essa palavra? Você conhece? Sabe o que significa? Então hoje nós vamos estar falando sobre o que é Trindade. A Trindade é uma palavra que usamos para descrever Deus, que sendo um só tem três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O interessante é que você não vai ver essa palavra Trindade na Bíblia, ok? É bom a gente destacar isso para que você entenda. Você vai procurar essa palavra na Bíblia e não vai encontrar. Trindade é um termo teológico para mostrar as três pessoas ou as três identidades de Deus. A palavra Trindade, que significa mais ou menos três em um, ou um que é três, não aparece na Bíblia, mas é usada para explicar o conceito bíblico que Deus é um, mas é três ao mesmo tempo. Vou explicar. Essa ideia é difícil de entender, mas está bem presente na Bíblia. Mas afinal, Deus é um ou há vários deuses? A Bíblia deixa claro, só há um Deus. Não existem vários deuses, apenas um Deus, o Deus da Bíblia, que é supremo. A Bíblia não fala de três deuses, fala de só uma pessoa que é Deus. É por isso que chamamos o cristianismo de uma religião monoteísta, porque acredita que só existe um Deus e não vários deuses. A Trindade não é um conjunto de três deuses. Então, Deus é um ou três? Deus é três em um. Sendo um, ele tem três pessoas ou três identidades. É um pouco como um ovo que tem a clara, a gema e a casca. Juntos são o ovo, mas são três partes diferentes do mesmo ovo. Como o ovo, as três pessoas de Deus juntas são um Deus, mas diferente das partes do ovo, cada pessoa, Pai, Filho, Espírito Santo, é em si Deus, não apenas uma parte. Por isso é normal chamar de pessoas, porque cada um é distinto com uma função diferente. É um pouco como uma mente coletiva, três indivíduos com a mesma mente, mas as três pessoas de Deus estão muito mais interligadas, ou seja, o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e o Pai é Deus, sendo que é um Deus em três pessoas distintas. Tá dando para você entender? Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Está lá em João, capítulo 14, versículo 9. Quando o Espírito Santo age na nossa vida, é a totalidade de Deus agindo em nós, através do Espírito Santo. A Bíblia constantemente mistura os três, já que quando falamos de um, falamos também de Deus no seu todo. Sabemos pela Bíblia que cada um dos elementos da Trindade tem algumas funções diferentes, mas é difícil distinguir exatamente o Pai do Filho e do Espírito Santo, porque no final são todos a mesma pessoa. As suas ações nunca são completamente independentes. As três pessoas da Trindade são interdependentes. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no início da criação, você vai ver Deus falando: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você vê o texto também dizendo que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E ao mesmo tempo Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Amém? Então a gente vê aqui a Trindade presente até na criação. Três pessoas distintas
sendo que um Deus apenas. Provavelmente não é possível compreender totalmente o conceito de trindade, porque somos seres limitados. E não há nada igual a Deus para comparar. Não tem como comparar Deus com alguma coisa terrena para você entender exatamente essa questão da trindade. Mas é importante lembrar que Deus não é limitado como nós. Tal como Ele não está preso às regras do tempo e do espaço, também não é limitado pelas regras da matemática, que diz que uma pessoa não pode ser 1 e 3 ao mesmo tempo. Deus é infinitamente mais complexo do que nós. Ao mesmo tempo que é simples, Ele também é complexo. Nós podemos entender essa questão pelos olhos da fé e conhecendo também a sua palavra. Amém? Que nos diz que existe apenas um Deus, mas também nos diz que o Espírito Santo é Deus, que Jesus é Deus e que o Pai é Deus. Amém? Então nós vemos aqui uma pessoa com 3 personalidades, 3 identidades, como aquele exemplo simples. É apenas um exemplo simples. Não dá para comparar Deus a nada aqui terreno, mas é para a nossa mente entender, né? O ovo que tem a casca, tem a gema e tem a clara. Essas 3 partes do ovo constituem um ovo no seu todo, ok? Então Deus tem 3 partes distintas que constituem um só Deus, mas entenda, essas 3 partes distintas não é parte de Deus, e sim Deus em si mesmo. Espero que tenha ajudado a esclarecer a sua dúvida, né? Tem muito mais conteúdo aqui no nosso canal. Caso você tenha alguma curiosidade, alguma dúvida em algum assunto bíblico, você pode colocar aqui embaixo no comentário, que a gente vai tentar estar trazendo aqui no canal para te ajudar a esclarecer e te ajudar a conhecer mais sobre o reino de Deus. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.